5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Melczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bárbara, conta pra gente qual vai ser o nosso assunto de hoje. O nosso episódio de hoje vai ser dedicado a um tema muito legal, que é sobre dança e cinema. Só que, claro, vamos deixar bem claro, somos duas professoras de balé que vamos dar a nossa opinião de como que os diretores, eles trazem o balé, a dança, né? Porque tem outros filmes aqui que são outras modalidades, como que eles trazem a dança e esse sentimento que a dança traz para os filmes, tanto de uma maneira principal, a dança como a história principal, tanto como plano de fundo, tá? Exatamente. Então, né, gente, porque a cultura do balé, a cultura da dança, ela está expressa em filmes. E a gente acha importante trazer essa reflexão, até porque assim como os filmes, assim como a arte, que tem esse papel de nos colocar no lugar de outra pessoa, de outra vida que não é a nossa, a gente quer fazer esse exercício de pensar, né? Mas como o balé é visto, como a dança é visto, como é a ideia das pessoas, que sentimentos são suscitados a partir da relação daquelas pessoas com a dança e o impacto que a dança tem na vida delas, certo? E para falar sobre isso, a gente acha bem importante, então, trazer para vocês um apanhado histórico sobre a dança no cinema. E a gente tem que fazer isso... Só uma pausa dramática, tá, Tati? Vamos falar aqui... Fala, gata! Que nós somos professoras de balé e não críticas de cinema, apesar de termos uma pessoa maravilhosa, graduada, mestre em artes cênicas, teatro. Não somos críticas de cinema. Não, mas veja bem, né? Existe um certo estudo aí sobre a crítica, né? Fiz um pouquinho na faculdade, mas ainda assim não é o nosso foco principal e não é a nossa super especialidade, né, Bá? É verdade. Mas obrigada pelos elogios, amiga. Muito obrigada. Né? Então, gente, para falar sobre a história da dança do cinema, a gente tem que falar sobre a história dos filmes musicais, do gênero, então, de cinema musical. O primeiro filme, então, que foi utilizado sonoridade, foi um filme chamado O Cantor de Jazz, rodado em 1927. Sabia, Bá, que esse filme ele tem 1h30 de duração. Que legal. E apenas 20 minutos dele é usado música, é usado o som. Porque naquela época não existia uma tecnologia que conseguia conciliar as duas coisas. Não. Então era uma máquina que captava a imagem e outra que captava o som. E eles não conseguiam fazer o encaixe das duas coisas. Sim. E aí nos anos 20 que começa a acontecer. Então eles acharam melhor usar a música, usar a dança, ao invés de usar diretamente as falas, porque era muito difícil conseguir utilizar as duas coisas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Sim. Né? Então em 1929 começam também aqui no Brasil os musicais brasileiros, porque, para quem não sabe, então, nos anos 20, anos 30, anos 40, a indústria do cinema brasileiro era muito grande, né, gente? Sim. E nos anos 30, Bá, começam a época das grandes duplas de dança, né? E a gente traz aqui como destaque, então, o Fred Astaire e a Ginger Rogers. Maravilhoso. Né, Bá? Que faziam filmes recheados de dança, onde o sapateado tem muito destaque. E não é só dessa dupla. Os grandes musicais do cinema dessa época são recheados de movimento de sapateados, então, do tap dance, sapateado americano, né, Bá? Americano. Isso, e o balé clássico também, que Claro. Pode até, alguns filmes eles se utilizam do balé mesmo como forma, até às vezes bailarinas usando sapatilhas de ponta, e às vezes não, só o gestual comum do balé, né?
E foi bem importante, né, Tati? Só fazendo um apanhado com o que você falou dessa dupla do sapateado. Foi a partir daí que ele começou a ser bastante difundido, né? Então, Sim. Os filmes também teve uma grande importância para a dança, porque eles começaram a difundir a prática, né, da dança, dessa modalidade, tanto no país, nos Estados Unidos, quanto em vários locais do mundo. O tap americano ficou muito conhecido e o cinema tem grande parte disso, né? Com certeza, porque ajudou nessa divulgação desse estilo de dança, né, Bá? Com certeza, é verdade, é verdade. E em 1937, então, gente, a Disney realiza o filme, a animação da Branca de Neve, né? E aí começa, então, toda a história da Disney, que daqui a pouquinho mais, né, Bá? Nós vamos trazer como a Disney bebe na fonte do balé tanto para trazer elementos musicais para suas histórias, como na própria figura das princesas clássicas. Né, gente? Quando a gente pensa lá no formato da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Cinderela, da Bela, se a gente fechar os olhos, pensar na imagem delas e pensar na imagem da bailarina clássica, bem a super idealizada, né? Super magrinha. As bailarinas, elas sempre usam saltinhos, estão sempre dançando na pontinha dos pés. Exatamente. Sempre os bracinhos. As poses. Né? Vai escutar o passarinho, tem a mãozinha no ouvido. Isso mesmo, sempre tem ela. Porque se a gente pensa a bailarina clássica, tem essa coisa que os braços estão quase sempre flutuando, né? Sim. Tem uma distância, os braços não estão relaxados. Pensa nas bailarinas clássicas. Sempre o bracinho tá posado, sempre as mãos pairam no ar. É uma coisa muito da bailarina clássica, né, gente? É verdade. Então, com certeza, a Disney bebeu nessa fonte aí, gata. Pode ter certeza. E elas são sempre personagens muito femininas. Elas têm aquela questão de saber conversar, saber se portar, amiguinha dos animais, né? Tem toda uma delicadeza pra falar com as pessoas da história. Então, traz muito essa parte também das histórias do balé, dos personagens femininos do balé. Sim. Toda essa caracterização. E tem muitos estudos, inclusive, que falam sobre essa imagem super idealizada das princesas, das bailarinas, nos contos de fada e nos balés de repertório. Tem muitos estudos. Inclusive, eu falo um pouquinho sobre isso na minha dissertação de mestrado, que algum dia eu posso também trazer outras informações pra gente conversar sobre isso. Certo? E tá achando que aqui também fazemos ciência, né, Mar? Com certeza. Né? Seguindo, então. Também nessa época, a gente tem aquele grande marco do filme Cantando na Chuva com Gene Kelly. Eu amo. Né? Que quem não lembra dessa cena icônica deles dançando, o trio de amigos dançando com umas capinhas de chuva amarela, com os guarda-chuvas, dançando ali segurando no poste. Sim. Né? É um filme que tem bastante sapateado e bastante elementos do clássico também. Sim. Né? E aqui no Brasil, Estados Unidos, também, né? Uma colaboração ali, uma dobradinha Brasil-Estados Unidos, a gente tem a presença da Carmen Miranda, né, Bá? Eu adoro. Que é um ícone de estilo, de moda, né? Sim. Que ela também é uma figura da Carmen Miranda, é a figura clássica da mulher, então, com um figurino assim, baiana, estilizada, e muitas frutas na cabeça. Sim. Né? E ela tem um gestual que a gente até usa no teatro, né? Ela tem o gesto dela, o gesto do significado, o GP, o gesto psicológico, que é aquela mãozinha, o pulso que gira. Sim, que né? Você gira o pulso, você já lembra dela. Isso, parou com uma mãozinha reta na horizontal. E a outra, com o punho apoiado o cotovelo apoiado na mão. E a mãozinha girando, gente, é a Carmen Miranda. Sim. É esse gestual que a gente pega, né? Já remetendo a uma coisa da dança, né, Bá? E só um parêntese, Tati. Na Disney tem uma animação chamada... que é com o Pato Donald, o Zé Carioca
E o frango, eu sempre esqueço o nome dele. Ai, não vou lembrar agora, mas é um filme de animação que mistura animação e pessoas reais, que se chama Você Já Foi à Bahia. E, obviamente, eu, baiana como sou, não ia poder deixar de ver quando lançou, né? Claro. E essa animação, quando lançou, eu tinha o VHS dela. E tem várias cenas que conta... que o Donald vai viajar e ele conhece a Bahia, mostra Salvador, mostra pessoas dançando e mostra a icônica Carmen Miranda. Eu não sei, não quero falar besteira, eu não sei se é ela ou se é alguma atriz interpretando ela. Mas aparece, ele aparece lá super apaixonado por ela, olhando pra ela. É muito legal. Ai, que legal. É uma animação, é bem antiga essa animação, mas eu adoro. Sim, aparece a referência dela, né? Ai, eu adoro. E é com o Pato Donald, é super engraçado. Que legal. Sabe que eu acho que eu já vi esse filme também? Eu acho que eu já vi. Ai, bem legal. Sim, a gente sempre fica curiosa, né? Quando falam alguma coisa do nosso país. Imagina, ainda mais Prof. Bárbara sendo baiana. Capaz, né? Que não é... Tá certo? Tá verdade. certo, E a gaúcha aqui, ó, capaz. Então, gente, seguindo. Aí nos anos 60, começam as histórias nos musicais de amores adolescentes, de gangues rivais. Sim. Certo? Até porque isso é um tema muito em voga na época. Porque nessa época que surge o rock and roll, nessa época que existe esse conceito de juventude, de rebeldia. Isso, James Dean, não é mesmo? Então tem um filme que é bem icônico, que eu até confesso pra vocês que eu ainda não assisti, que é o Amor Sublime Amor, que é o West Side Story, que eu vi que também tem um remake na atualidade, feito acho que uns 2 anos atrás. Mas eu não assisti também ao remake, eu não assisti. Eu sei um pouquinho da história, mas eu não assisti também. Eu sei que passava muito na sessão da tarde, mas esse em específico eu nunca dei muita bola. Pois mas ele é um filme, eu acredito que porque tem uma atriz que aqui no Brasil ela não bombou muito, eu acho. Não sei se eu tô falando besteira, mas era a Natalie Wood, que ela é uma das protagonistas. E eu me lembro da minha mãe falando muito dessa atriz. Então eu acho, Bah, que talvez para as gerações um pouquinho mais antigas, eu acho que pra eles fez bastante sentido, sabe? Sim. Porque eu acho que retratava essa coisa. E também tem a coisa dos americanos versus latinos, que também é uma questão social bem forte. Que legal. Né? E seguindo, né, gente, começam também essa questão das famílias ideais, que é uma questão bem americana, né, Bah? Que faz filmes como Mary Poppins e A Noviça Rebelde. É o sonho americano, né? Exatamente. Que também ficam bastante focados em pequenos números musicais e tem bastante canto, né, Bah? Sim, com certeza. E daí, nos anos 70, gente, daí a galera começa a expandir mais ousado. Exato, o negócio é mais a ousadia, gente. Que família que tu me diz, né? E aí, começam, então, filmes musicais como Cabaré, com a Liza Minnelli, que tem bastante jazz, né? Adoro. Tem os embalos de sábado à noite, né, gente? Ó, dancinha de John Travolta. O povo, até hoje, vamos uns 15 anos, vamos num casamento, quando toca a mãozinha aqui, ó, do pessoal... Mãozinhas Stay Alive, mãozinhas ele tava no auge, né, nessa época, o John Travolta, né? O auge dele, época, 70, 80. Muito, ele fez muitos filmes nessa época, ele era o galã. O galã, bonitão. Bota ele pra atuar, é sucesso de bilheteria garantido, gente. É verdade. E filmes também como Hair, que traz essa questão dos hippies, amor livre, cada um dançando no seu ritmo, né? Paz e amor. E também o Grease, né, Bah? Eu amo Grease, eu amo Grease. As músicas, as meninas, aquela coisa das meninas com os meninos, e os meninos todos de jaquetinha, e as meninas de vestidinho. Que, lembrando que o filme, né, Tati, é dos anos 70, mas ele a história se passa nos anos 50 ali, né, Tati? Isso, finalzinho dos anos 50, exatamente. Que também é bem essa questão da efervescência da juventude, dos amores,
né? Dos namoradinhos e dos grupinhos e tititi. Conflitos adolescentes. E isso, recheados com muita dança. Aí chegamos nos anos 80, gente. E aí é o auge da polaina, né? Amor! Aqueles bores coloridos, com aquelas meia calças coloridas, uma cor que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ficava linda aquela coisa. Tudo coloridão, aqueles penteados maravilhosos, aquele cabelo frisado, né? Era o que? Permanente que o povo chamava? Era permanente, mas o povo também, as crianças, né? Como eu, que não podiam fazer permanente, o que a gente fazia, gata? Lavava o cabelo, fazia muitas tranças, dormia, que nem se mexia, né? E acordava no outro dia, soltava, tava aquele cabelo frisado. Durava 2 horas, mas a gente se achava, entendeu? Ai, que amor. Era moda. Mas então, gente, nos anos 80 tem todo um movimento, que é esse movimento da ginástica, né? Jane Fonda, vídeos de ginástica. Sim. Muito academia, e o negócio é ter o corpo malhado, o negócio é ter o corpo torneado. E o pessoal, as roupas, né, Tati, eram coisas que mostravam mais, né, as linhas corporais. Isso! Por que o povo vai se matar malhando e dançando pra garantir um corpite que não vai ser mostrado? Exatamente. Né? Exatamente. Então, assuando a camisetinha pra quê? Pra mostrar. E aí, gente, surgem filmes, então, como Flashdance, What a Feeling, né, gente? Que também tem, ó, aquela cena que ela senta na cadeira e cai uma água, chua! E ela segue dançando. Muito, muito, muito. Então tem muitos filmes que, embora a gente não tenha assistido, a gente lembra de cenas. Ou a gente já viu em algum momento aquela cena. Então olha só como os musicais, a gente pode achar que não, mas eles são bem presentes, sim. Na vida de quem dança e até na vida das pessoas que não dançam, mas que tem alguma curiosidade. E nesse universo pop, da cultura pop, essas cenas icônicas são muito usadas, né, Bah? E que foram usadas em várias outras performances no teatro, até mesmo, se eu não me equivoco, em algum, não sei se foi uma Dança dos Famosos, foi algum quadro do Faustão que eu vi algum famoso fazendo essa cena e o balde de água caindo nele, assim. Eu acho muito interessante como que mesmo algo que foi lá dos anos 80 até hoje as pessoas utilizam. Sim, segue como uma referência ainda utilizada e todo mundo lembra que é o filme de dança e que é o Flashdance, ela lá com a sua malha, seu cabelinho de suporte, como falamos, sua polaina e ó, só na água, só no splash. Filmes também como Footloose, que é aquela música... Os adolescentes todos dançando lá na festinha de formatura, né? Que também traz uma questão, assim, disso da juventude, dessa dança social que é dançada em festas também, mas que também tem uma coreografia, né, Vá? Sim. E também o famoso Dirty Dancing, com Patrick Swayze. Esse também é outro filme icônico, né, Tati? Porque aquela pose do Patrick com a atriz... que ele levanta ela pelo quadril. Meu amor, ele... Eu acho que 90% das pessoas lembram dessa pose. Inclusive, eu vou até contar uma coisa aqui pessoal. Eu tenho um irmão chamado Gabriel. Toda vez que dava Dirty Dance na TV, eu tinha uma mania de tudo que eu via na TV, eu queria testar e eu testava com o Gabriel. Gabriel, vem cá. E aí eu queria que ele me levantasse, que ele me girasse. Ele era meu parceiro pra tudo. E daí, toda vez que ele via Dirty Dance, ele já saía correndo. Gabriel. Ele já saía correndo. Não, minha filha, você é pesada, eu não vou ficar te levantando, não, tá louca? Ou seja, concluindo, várias quedas. Várias quedas, mas aqui, ó, tá bem viva, bem linda, cheia de experiência pra contar pra gente, obrigada. Né? Graças a Deus. É isso aí. Mas então, tem essa icônica... cena do bailarino do Patrick, então, levantando a bailarina. E toda a coreografia, assim, é bem famosa também. Dançam, né? Então, é uma dança, assim, de salão, né? Uma dança de casal. E aí, ele levanta ela e joga pra cima. Depois, ele desce de um palco e dança com as pessoas. Outras pessoas se unem a ele e começam a dançar. Uma coreografia, passinho pra lá, passinho pra cá. Todo mundo junto também, né, Vá? Muito legal. Eu também, eu gosto muito da trilha sonora também desse filme. E aí, chegamos nos anos 90, né, Bah? E você, que eu sei que é apaixonada pelos filmes da Disney, conta aí pra gente da contribuição, então, desses filmes para a dança, ou melhor,
da dança contribuindo para a realização desses filmes, né? Com certeza, porque igual a gente falou, né, da questão da Branca de Neve, de ter sido a primeira animação, mesmo que tenha sido, assim, uma animação antiga, que tinha elementos limitados por conta da época que foi desenvolvido, ele foi um marco para a história do cinema, porque tinha essa coisa que a Tati falou dos movimentos, das linhas das princesas ter esse lado feminino, e nos filmes da Disney que veio em seguida não foi diferente, que a gente pode citar aqui que com certeza veio do balé, porque teve toda a parte de musical deste filme, que é da Bela Adormecida, é do Tchaikovsky, da peça de balé A Bela Adormecida, do Tchaikovsky. Então tem várias musiquinhas. Na hora que as fadas entram, a valsa, que depois no remake ela também aparece, né, Tati? Aquela foi você, o sonho. Sim. Eu adoro essa música. Então, veio a contribuição do balé para esta animação, tanto de forma musical, quanto até pro nome ali do personagens, a questão de ter as fadas, que também tem na história do balé, e tem aquela fada rosa, que é como se ela fosse a fada lilás, a fada principal, que é como se fosse a governante das outras fadas, e tem a Malévola, que no balé é a Carabosse, né? Então, é uma contribuição muito marcante. E eu me lembro de quando eu dancei a Bela Adormecida, eu me lembro que a minha professora falava, olha, todo mundo dever de casa assistir o desenho da Disney, porque era uma história para criança, mesmo que não era de fato assim igual à história do balé, mas tinha os elementos e, querendo ou não, a gente adorava e era uma coisa voltada pra criança. E tinha as musiquinhas do Tchaikovsky, na hora que a Bela é encantada ali pra tocar na roca, naquela agulha. É a música do Padedê do Gato de Botas, né? Então é bem icônico essa questão que traz do Tchaikovsky pra esse filme. É bem legal. Sim, e também tem uma outra questão... Pode falar. Vou só falar rapidinho aqui. Tem uma questão que nós estávamos falando, eu e a Bárbara antes, que o gestual da Bela, adormecida da Aurora, quando ela dorme o seu sono profundo, ela tá lá deitadinha com as mãos cruzadinhas no peito, o que remete muito, né, Bá? Isso. A Gisele, não? Sim. Quando ela está lá enquanto espírito, vamos dizer assim, como fantasma, ela também usa esse gestual. Então tem uma característica, vamos dizer assim, que a Disney pegou ali uma referenciazinha do balé pra também trazer essa imagem, né? Não, com certeza. De isso algo daí a gente percebe como que eles gostam de pegar referências pra trazer e enriquecer as animações, né? E mesmo que as outras princesas, como a Cinderela, a Bela, da Bela e a Fera, não tenha nada assim de balé, mas são princesas que têm a valsa delas, que todas elas têm movimentos e poses muito delicadas. A maioria delas tem essa linha fina, né? Essa linha corporal que é muito parecida com a linha das bailarinas. E depois que foi evoluindo as princesas, a gente já vê personagens mais realistas, personagens que têm até característica de seus países, igual a Moana, né, que ela é de uma ilha polinésica, então ela tem características dos povos de lá. A Mulan, que eu não sei se ela é considerada uma princesa, mas ela conta ali uma história chinesa e ela tem todas as características do povo asiático. Então a Disney começou a evoluir as suas princesas e também evoluir nessa questão cultural, né, Tati? Sim, verdade. E aí, gente, estamos quase chegando, ó, no nosso período atual, né? Quando chegam, então, os anos 2000, pra gente falar sobre a produção audiovisual, só porque, vamos lembrar, nós estamos falando de cinema, mas a gente também vai começar a falar de séries, né? Sim. Então, produção para as telonas e produção para as telinhas. As produções, a gente nota que o foco se volta para os conflitos pessoais dos personagens, que são muitas vezes motivados pela dança. Vamos dizer assim, situações que ocorrem porque essas pessoas têm um envolvimento com o balé ou têm envolvimento com a dança e o lugar que eles frequentam, a academia, a escola de dança que eles frequentam ou a companhia na qual eles dançam suscita algumas questões que a gente vai conversar. Sim. Certo? E eles utilizam... E a gente vai começar... Pode falar. Não, ia dizer...
Porque a gente vai começar com o filme Sob a Luz da Fama, né, Bah? É verdade. E lembrando aqui que a maioria desses diretores, eles gostam, pelo que eu percebi de todos os que eu já assisti, eles gostam de utilizar o balé para trazer essa dramatização para a história. Porque, por exemplo, aqui no filme Sob a Luz da Fama, tem uma história por trás ali do pessoal que está dentro da escola de balé, mas cada história, elas têm conflitos que trazem uma versão boa da dança, do balé em si, nesse caso aqui é o balé, e uma versão ruim, que é aquela coisa da competição entre as bailarinas, aquela questão dos coreógrafos querer um ser melhor do que o outro. Então o diretor desse filme, ele utilizou bastante essas questões de conflitos que existem. A gente também não pode, né, Tati, dizer que o balé é um mar de flores, porque existem essas questões de conflitos, principalmente em grandes companhias, mas é verdade. Cada um incrementa do jeito que quiser, de acordo com a história ali, né, Tati? Mas é um filme muito legal, vale muito a pena assistir. Tem um final icônico que as bailarinas dançam, que o bailarino entra com uma moto e ela faz vários fouettés no final. Ela faz vários fouettés lindíssimos no final, ela troca de figurino girando, é lindo, vale muito a pena assistir. Sim, legal. E depois, gente, tem outros filmes também que a gente vai citar. Tem um filme que se chama Girl, certo? Menina, então, que mesmo aqui no Brasil o nome não foi traduzido. E esse filme, ele trata sobre uma questão bem delicada, que é a questão de uma menina transgênera, vamos dizer assim, então que nasceu biologicamente como menino e tá passando pela transição. E ela tem um envolvimento muito forte com o balé clássico. Aparece em muitos momentos ela dançando, fazendo as pontas, sendo corrigida. Ela apesar de ser atlética, ela é bem magra. E passa muito por essa questão, então, como o feminino tá ligado ao balé. Sim. Né? Ó, lembrando que isso é uma questão cultural, tá, gente? Claro. Foi construído dessa forma. Historicamente, uma coisa foi sendo associada a outra, né? Sim. Como a gente já falou em outros momentos. E eu lembrei, da fala, pra quem assistiu, quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá, que nós temos um Reels de uma live muito bacana que a gente fez com o bailarino, neurocientista Maércio Maia, que no final, então, da nossa conversa, né, Bah? Sim. Ele fala de um momento bem especial e delicado para ele, que foi quando, então, uma bailarina, né, uma mulher transgênera que estava fazendo a transição, então, como homem para mulher, procurou a aula dele e ele perguntou, tá, mas qual é o teu objetivo? Que a gente fala da importância dos alunos conversarem com seus professores sobre qual é o objetivo, Sim. né? Não, eu quero dançar como esporte, não, eu quero me formar como uma bailarina, eu quero dançar numa companhia, eu quero fazer um reforço muscular, não, eu tenho algum problema de saúde ou não, isso são questões bem importantes. Então, essa aluna chega para ele e fala, porque eu quero me sentir mais mulher. Então, essa questão é muito atravessada, né? Da bailarina com a questão do feminino. E esse filme mostra bastante isso. As dificuldades de se passar por esse momento. Sim. E as dificuldades de passar pelo aprendizado do balé também. Legal, quero assistir esse filme. Esse eu não vi, quero muito assistir. E o próximo é o Mao's Last Dancer, que é o último bailarino de Mao. Esse eu já assisti, esse é muito legal. E ele traz essa questão do balé mesmo, tá? Com relação à autobiografia de um bailarino, porque essa história é baseada, né, na história de um bailarino, que passou por um momento em seu país que tinha um conflito político. Tá? Eu não vou contar toda a história pra não dar muito spoiler, mas eu acho interessante como que o balé ali, ele foi usado pra ser uma arte heróica para aquele bailarino poder passar por todos aqueles conflitos políticos, históricos que estavam acontecendo na época, para ele poder sobreviver a todo aquele caos. E
É maravilhoso, vale muito a pena assistir. E a gente vê aqui o Aham. balé como... muitas pessoas falam, o balé é sempre retratado como algo ruim. Não, tem vários filmes que retratam o balé como uma arte que realmente tem esse lado bonito, o amor que os bailarinos têm pela dança, como que o balé salva, Sim. porque realmente salvou a vida dele. Então é muito, muito bacana. Aham. Quem quiser assistir, pode assistir. Boa pedida, Bá. O próximo filme que a gente quer falar é o filme Billy Elliot, certo? Ele é um filme do ano 2000 também. E ele trata uma questão... aqui, lembrando, tá, gente? A nossa ideia não é contar pra vocês os filmes, até porque se vocês se Sim. sentirem curiosos, né? Vão atrás, tirem suas próprias conclusões, façam suas análises. E a gente acredita que alguns dos filmes, muito provavelmente, vocês também já tenham visto, né? Mas, pra dizer assim, esse filme traz uma questão muito legal, que é um menino que a mãe dele faleceu, ele tá sendo criado, então, pelo pai, por um irmão mais velho, e mora junto com uma avó que é bem velhinha. E a gente vê que até, assim, as opiniões dela muitas vezes são até desconsideradas, assim. Sim. Mas uma família então, um pouco machista, vamos dizer assim, focado nas coisas que são consideradas masculinas. E o menino que tá fazendo boxe não se identifica com aquilo, resolve experimentar as aulas de balé, porque as aulas eram oferecidas no mesmo espaço. Acaba gostando, a professora vê que ele tem potencial para isso, acaba treinando ele em outros momentos também. E os pais, ou o pai, quando descobre, não acha importante que o menino faça isso, e a professora vai lá e insiste. Sim. E ele faz as aulas, ele se especializa nisso, e ele vira bailarino, então, da Royal. Profissional. Que legal. E é bem legal, assim, gente. Então é legal ver a história de um menino, como na grande maioria das vezes é difícil para os meninos entrarem no balé, é difícil para as famílias entenderem isso como uma escolha, que isso não tem a ver com necessariamente, pode ter a ver, mas não tem necessariamente a ver com a sexualidade daquele bailarino e daquela bailarina, né, Bá? Sim, com certeza. E eu adoro esse filme, é um filme, assim, muito legal de assistir. Sim, e tem muitos musicais da Broadway também, né? Muito. Nos palcos com essa história. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar, não do musical do Billy Elliot, mas de participar ali da produção, dando aulas para os bailarinos que iam participar do musical lá em Santiago. Olha que bacana. Muito legal, muito legal. Que super, que super. E o último filme, que é o filme que vocês com certeza já ouviram falar ou já viram, que é o Cisne Negro. Polêmico filme do diretor, me corrija se eu estiver errada, Tati, é Aronofsky, isso. Aronofsky, que rendeu, inclusive, o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman. É um filme com muitas cenas dramáticas, muitos conflitos, muitas questões que sim, acredito que tenha, que sim, existe, mas que também, claro, o diretor quis trazer esse drama do balé e o drama da história do Lago dos Cisnes para a história ali da Nina, que é a bailarina, né? Se eu não me engano, o nome dela é Nina no filme. É Nina, tenho certeza, porque é o nome da minha filha também. E ele traz toda essa mistura entre o drama do Lago dos Cisnes com a história e o conflito que a Nina estava passando ali entre a companhia, entre aquela competição com a outra bailarina que na cabeça dela queria tirar o lugar dela. Então é bem interessante a visão que o diretor teve desse filme, como com relação ao cinema, né, Tati? O que você acha? Isso, também tem essa questão também da mãe, né? A mãe que quer se realizar através da filha. Exato. Cobra aquela perfeição e disciplina. Isso. Então, esse filme, ele é bem polêmico, assim, eu me lembro de quando eu assisti, eu fiquei muito mexida, assim, muito. Passei, assim, dias e dias refletindo sobre aquilo. E eu acho, Bá, que quando eu converso sobre esse filme com outras pessoas, eu sinto que na maioria das vezes as pessoas não gostam da forma como o balé é retratado, é vilanizado nesse filme. Mas eu sempre gosto de trazer um contraponto, que não é o balé que está sendo vilanizado, certo?
Porque, pra quem já viu os outros filmes desse diretor, ele é um diretor bem polêmico, ele sempre traz histórias bem pesadas, Sim. com um foco bem grande no personagem, como na transformação daquele personagem, na transformação da vida daquela pessoa, os momentos, o que levou a pessoa a se tornar aquilo que ela é, Sim. né? E eu acho que ele traz o balé justamente como contraponto a uma história, porque ele tá falando sobre saúde mental, Claro. né? Tá falando sobre a saúde mental dessa bailarina. E ele traz isso do balé, que é considerado uma coisa leve, uma coisa feminina, uma coisa bonita, uma coisa perfeita, né? Um cristal. Sim. E ele vai lá e quebra esse cristal, Sim. né? Então, eu acho que pra gente que ama o balé, que venera essa arte, o primeiro momento é ficar um pouco chocado, tipo, opa, mas espera aí. Mas não, ele tá trazendo o balé como um elemento, a história do Lago do Cisne como um elemento pra contar essa história dessa mulher, dessa menina, adolescente, Exato. né, jovem, que passa por tudo isso. E lembrando que é a visão, gente, do diretor. Porque você pode perceber no filme do Billy Elliot, a professora do Billy, ela é como se fosse a heroína. Ela é a que quer incentivar o Billy e trazer ele pro balé, convencendo a família. E já no Cisne Negro, o professor da bailarina da Nina, ele já não é tão heróico assim, né, Tati? Ele já é vilanizado. Tem a questão Sim. dele obrigar e querer a todo custo que a Nina se solte pra fazer os dois papéis, porque quem sabe o Lago do Cisne, quem conhece a história, o Cisne Branco e o Negro, eles são personagens super difíceis de ser feitos, porque um é vilão e o outro com certeza, né? A forma com que o professor quer que ela traga essa personagem é muito errada. Claro. Totalmente condenável, assim, né? Não é que ele é vilanizado, ele é vilão mesmo, né? É vilão mesmo. Pra quem viu a história vai ver que realmente ele tem formas nada legais de Não, com certeza. trazer essa energia que ele quer pra bailarina, né, Bah? Sim. E, gente, pra finalizar, né, Bah, a gente quer trazer 2 séries mais atuais também, que trazem essa questão do balé de uma forma não muito romântica, né, Bah? Conta aí pra gente. Ai, olha só. Essas questões das séries é bem aquilo que a gente conversou desde o início do podcast. Essa questão de trazer a nossa arte, de trazer a dança, de trazer o balé pra gerar certos sentimentos no telespectador. Porque, por exemplo, Bonnie and Flash e O Preço da Perfeição são 2 histórias que têm vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Conflitos que, para qualquer pessoa, principalmente para mim, geram um desconforto. Gera um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, uma agonia. E querendo ou não, a minha opinião, eu não gosto desse tipo de história que traz o balé como vilão e que é a pior coisa que existe. A pessoa, quando faz balé, fica daquele jeito. Não é bem assim, né? É aquilo que a gente tá conversando. É a visão que o diretor quer passar, trazendo a história com essa questão do balé, esse drama e esse sentimento que ele quer gerar. Mas... Sim. Não é algo que do eu gosto. Do contraponto, né, Bah? Não é algo que eu gosto de assistir, né? Trazendo a nossa arte como que algo que fosse a coisa mais horrível do mundo. Mas nós sabemos que não é um mar de flores. Que não precisa de todo esse exagero. Porque, na minha opinião, é exagerado. Porque eu acho que eu entendo o que a Bah estava falando. Eu não sei se por conta da minha experiência com o teatro, parece que eu consigo me afastar um pouco, assim, ampliar, vamos dizer, consigo olhar de longe, quase como se eu não pertencesse a esse universo. Sim. E aí eu não me sinto tão ofendida, sabe, Bah? Eu consigo ver, mas eu entendo que gera um desconforto, sim, porque não é a forma com que a gente se sente, e a gente fica com a ideia de que quem não é desse universo e tem aquela informação que está sendo expressa naquele filme, naquela série, vai achar que aquilo é o balé. Exato. Né? Essa mas é a minha não é, raiva. gente. Mas não é. Pode ser mais conflitos, brigas, competitividade. Pode existir em qualquer
corporação, né? Seja Sim. ela do ramo artístico ou não, sempre pode existir, né? Com Inclusive certeza. nas companhias de balé, né? Mas aqui eu acho que quase sempre é trazido com esse contraponto do belo com o feio, do limpo com o sujo, né? Sim. Do certo com o errado. E eu acho que é mais por isso, né? E a Bone and Flash, então, é uma história bem pesada. Gente, pesadíssima, pesadíssima. Uma das histórias mais pesadas que eu já vi. Sim, são conteúdos adultos, inclusive. Olhem a Isso, classificação. gente, bem bem adultos, tá? 18 mais mesmo, tá? Não é porque assim, ai, vou ver essa sériezinha de dança aqui, gente. Não. Alto lá, sinal vermelho, Calma um pouquinho, coração. Isso. Mas tem uma protagonista que é bailarina e que eu acho muito legal porque ela tem um físico que não é um físico perfeito, assim, um super colo de pé, uma flexibilidade monstra, um corpo bem fininho. E ela é maravilhosa. Ela é muito... As cenas de dança, assim... no primeiro episódio, que o professor, que é um nojento, vamos dizer assim, que é o coreógrafo da companhia, também, esse é vilão mesmo, tá, gente? É um insuportável, assim. Ele desafia ela e fala assim, então me mostra o que tu veio fazer. E ela... Eu não consigo me lembrar qual é a variação, ou se é uma variação, ou se é um exercício, só um adágio, tá? Ela deixa todo mundo na sala assim, ó, de boca aberta. E isso por conta do sentimento que ela consegue trazer. Vale a pena, gente. Assim, essa cena. Mas é uma cena pesada, pesadíssima. É uma Mas série dança assim... com a alma, né? Que a pessoa... Ela dança com a alma, Isso. né, Tati? Isso. E é um contraponto, assim. Que é um respiro que tu consegue ter no meio do episódio. Porque assiste assim, ó... Né? Quase infartando. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema que a gente quis trazer pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam no nosso episódio, o nosso querido Dança e Cinema. Deixa também nos comentários o que você gostaria de ver aqui, que a gente traz várias conversas sobre o universo da dança. E deixa aqui também a sua curtida lá nos nossos conteúdos, no nosso perfil. E segue a gente lá no @567e8 podcast, lá no nosso perfil do Instagram. Belezinha? É isso aí, gente. Esse episódio, ó, deu o que falar, hein, Bah? Deu o que falar. Foi longo. Mas também, como que não poderia ser, né? Com balé e cinema. Tudo de bom, né, Tati? É verdade. Tudo de bom mesmo. Então tá, gente. É isso aí. Bora prosear. Bora contar pra gente se você já assistiu algum desses filmes, se não assistiu. Se gosta, se não gosta. Qual é a sua opinião? A gente tá aqui, gente, pra bater um papinho. Exatamente. Tá bom, gente? Até o próximo episódio, então. Beijinho, beijinho. Beijinho, valeu.